Seja muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. No vídeo de hoje, nós vamos estudar com exemplos o método da substituição trigonométrica. Então, o objetivo deste método é o de eliminar as raízes que contêm expressões do tipo A2 menos x2, x2 menos A2, x2 mais A2. Estas raízes costumam atrapalhar muito a solução das integrais, pior ainda quando vêm misturadas com outros termos dentro do integrando. E nós vamos partir da identidade trigonométrica fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Daqui eu tiro que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, que dá no mesmo cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Dividindo essa equação toda pelo cosseno ao quadrado, eu tenho tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Então, secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. E por último, passando a tangente para o lado direito, eu fico com tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x menos 1. Então, se eu quero eliminar esta raiz contendo A2 menos x2, eu vou substituir x por A que multiplica seno de t. Logo, aquela raiz vai se modificar em A2 menos A2 seno ao quadrado de t, que é A cosseno de t. Em consequência, xx é A seno de t, então dx é A cosseno de t dt. Ao mesmo tempo, a raiz de A2 mais x2, eu vou substituir x por tangente de t. Então, por A tangente de t, perdoe. Então, aqui é raiz quadrada de A2 mais A2 tangente ao quadrado de t, que vai me dar A secante de t. E se x é A tangente de t, então dx é A secante ao quadrado de t dt. E por último, se quero eliminar a raiz de expressões do tipo x2 menos A2, vou fazer nesta x igual a secante a A vezes secante de t. Logo, aquela expressão vai se alterar em A2 secante ao quadrado de t menos A2, que vai me dar A tangente de t. E se x é A secante de t, então dx é A secante t tangente t dt. Então aí está, aliás, a base da substituição trigonométrica para cada tipo de raiz que eu quero eliminar. Uma vez eliminada a raiz, eu posso passar a outros métodos de integração que vão facilitar mais a solução desta integral. Vejamos então a seguir. Observe neste exemplo, portanto, que se eu fizer a substituição x igual a 2 seno de t,
Portanto, dx é igual a 2 cosseno de t dt. Eu vou poder trocar esta integral pela integral de x ao quadrado, 4 seno ao quadrado de t, vezes a raiz quadrada de 4 menos 4 seno ao quadrado de t, vezes 2 cosseno de t dt, que, por sua vez, será igual a 8 vezes a integral de seno ao quadrado de t, vezes 4 vezes 1 menos seno ao quadrado, é 4 cosseno ao quadrado, vai sair 2 cosseno de t, de novo, 2 cosseno de t dt. Aqui eu repeti uma vez mais a constante 2, então aqui vai passar a 4. Muito bem, então isso é igual a 16 vezes a integral do seno ao quadrado de t vezes o cosseno ao quadrado de t dt. E isto é 16 vezes a integral seno ao quadrado 1 menos o cosseno de 2t sobre 2. Cosseno ao quadrado 1 mais o cosseno de 2t sobre 2 dt. Agora, então, 4 vezes a integral de 1 menos o cosseno ao quadrado de 2t dt, que é igual a 4 vezes a integral de 1 menos 1 mais cosseno de 4t sobre 2 dt, que é igual a 4 vezes a integral de 1 menos o cosseno de 4t sobre 2 dt, que é igual a 2t menos 2 vezes o seno de 4t sobre 4 mais a constante. Então, isso é igual a 2t menos o seno de 4t sobre 2 mais a constante. Precisamos agora voltar para a variável x. Não resta dúvida que t é o arco seno x sobre 2. Quem é o seno de 4t? Lembrando, pessoal, que t é o arco seno x sobre 2, porque x sobre 2 é o seno de t. Foi a mudança de variável que eu fiz. Quem é o seno de 4t? O seno de 4t é 2 vezes o seno de 2t vezes o cosseno de 2t, que por sua vez é igual a 2 vezes 2 seno t cosseno t vezes o cosseno de 2t, que é o cosseno ao quadrado de t menos o seno ao quadrado de t. Então, isto é igual a 4 vezes o seno de t, que é x sobre 2, vezes o cosseno de t, que é igual a raiz quadrada de 4 menos x2 sobre 2, uma vez
que 2 cosseno de t, 2 cosseno de t, 2 cosseno de t é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, porque fizemos seno de t igual a x sobre 2. Então, cosseno de t é a raiz quadrada de 4 menos x2 sobre 2. Multiplicado ainda pelo cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x é 4 menos x ao quadrado sobre 4. Sobre 4. Perdoe. Sobre 4. Menos o seno ao quadrado, que é x ao quadrado sobre 4. Só que eu tenho aqui ainda seno de 4t sobre 2. Então, corre esse cancelamento e ainda vai sobrar um número dividido por 2. Então, aquela integral é x ao quadrado raiz de 4 menos x2 dx. O arco é 2 vezes o arco seno de x sobre 2, uma vez que a primeira parte é 2t, certo? Menos o seno de 4t sobre 2, portanto, menos x que multiplica raiz de 4 menos x2 sobre 2. Lembre que havíamos cancelado 2 vezes 2 com este 4, mas aqui representava apenas o seno de 4t. Como eu tenho seno de 4t sobre 2, é x raiz de 4 menos x2 sobre 2, vezes 4 menos x2 de novo dá 4 menos 2x2. 4 menos 2x2 sobre 4 é 2 menos x ao quadrado sobre 2, mais a constante. Então, aí está a solução do nosso primeiro exemplo. Vejamos agora este segundo exemplo, onde temos integral da raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado dx, e vamos chamar x de 2 vezes a tangente de t. Se x é 2 vezes a tangente de t, então dx é igual a 2 vezes a secante ao quadrado de t dt. Também precisamos deste resultado. A raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado é a raiz quadrada de 4 mais o quadrado de x, que é 4 tangente ao quadrado de t, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes 1 mais a tangente ao quadrado de t, que é igual a 2 vezes a secante de t. Logo, secante de t é igual a raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre 2. Também é possível que precisemos deste resultado. Então, a integral da raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado dx é igual à integral de 2 secante de t vezes dx, que é 2 secante ao quadrado de t dt, que é igual a 4 vezes a integral de secante
ao cubo de t dt. Então vamos resolver separadamente esta integral. Então vamos chamar u igual a secante de t, dv igual a secante ao quadrado de t dt. Se dv é secante ao quadrado de t, então v é a tangente de t, e du é secante de t tangente de t dt. Então, a integral da secante ao cubo de t dt é u vezes v, secante de t tangente de t menos a integral de v du, que é a integral de tangente ao quadrado de t secante de t dt. Substituindo tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1. Então, isto vai ser igual a secante de t tangente de t menos a integral de secante ao quadrado de t menos 1 vezes secante de t dt, que é igual a secante de t tangente de t menos integral da secante ao cubo de t dt mais a integral da secante de t dt. Passando esta integral da secante ao cubo para o outro lado, ficamos com 2 vezes a integral da secante ao cubo de t dt é igual a secante de t tangente de t mais a integral da secante de t, que é o ln do módulo da secante de t mais tangente de t. Então, esta integral que procurávamos, integral da secante ao cubo de t dt, é secante de t tangente de t sobre 2 mais meio do ln do módulo de secante de t mais tangente de t mais a constante. Então, ao final, ficaremos com a solução dessa integral voltando para a variável original, é 4 vezes a integral de secante ao cubo de t dt, que é meio, que é este meio aqui, secante de t raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre 2, vezes tangente de t, x sobre 2, mais meio do ln do módulo de secante de t, novamente, raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre 2, mais tangente de t, x sobre 2, mais a constante. Finalmente, integral da raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado dx é igual a x raiz quadrada de 4 mais x2 sobre 2, mais 2 vezes o ln do módulo de x mais a raiz quadrada
de 4 mais x2 sobre 2, mais a constante. Esta é uma resposta possível, lembrando que pode ser retirado este 2 do denominador, porque ao multiplicar esta fração de dentro do logaritmo neperiano por 2, na verdade eu estou somando ln de 2, e ln de 2 é uma constante que será incorporada ao final a esta mesma constante de integração. Vejamos agora, então, um exercício resolvido da terceira substituição. Então, neste caso, se eu quero eliminar esta raiz, eu vou nomear x como raiz de 5 vezes a secante de t. E se x é raiz de 5 vezes a secante de t, então dx é raiz de 5 secante de t tangente de t dt. Muito bem, então a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5 é igual a raiz quadrada de 5 secante ao quadrado de t menos 5, que é igual a raiz quadrada de 5 vezes secante ao quadrado de t menos 1, que é igual a raiz de 5 vezes a tangente de t. Então, é verdade que a tangente de t é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5 dividido por raiz de 5. Pode ser que precisemos deste valor. Ao mesmo tempo, a secante de t é igual a x sobre raiz de 5. Ok? Então, façamos as nossas substituições. A integral, então, de dx sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado menos 5 é igual dx é raiz de 5 secante de t tangente de t dt. X ao quadrado é igual a 5 vezes a secante ao quadrado de t, vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 5, raiz de 5, vezes a tangente de t. Cancelou a tangente, cancelou raiz de 5, cancelou uma das secantes, e isto virou. Observe que 1 sobre a secante é o cosseno de t. Então, aqui eu tenho a integral do cosseno de t sobre 5 dt, que é igual ao seno de t sobre 5 mais a constante. Vejamos quem é o seno de t. Ora, 1 sobre cosseno de t, que é a secante de t, é x sobre a raiz de 5. Logo, o cosseno de t é igual a raiz de 5 sobre x. Logo, o seno de t é a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado, que é 1 menos 5 sobre x ao quadrado, que é a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5 sobre x. Logo, a integral de dx sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado menos 5,
é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 5 sobre x multiplicado por 1/5, posso colocar esse 5 aqui, mais a constante, e esta então é a resposta deste último exercício que nos propusemos a resolver.